A principal função dele é retirar a hemácia velha do sangue. Qual é o órgão que filtra a linfa? Qual é o órgão que filtra a linfa? Linfonodo, que nós vamos ver em seguida. O baço é o órgão que filtra o sangue. Para que ele filtre o sangue, tá, ele precisa ter uma circulação diferente do resto. A circulação normal é uma circulação que se chama de fechada. O sangue vem pela arteríola, passa pelos capilares, faz troca, ele entra arterial e sai venoso. Mas o sangue nunca sai do vaso sanguíneo. Então isso é uma circulação fechada. No baço existe, e isso tudo a gente já conversou, só estou recapitulando para não cair no paraquedas. No baço existe a circulação aberta, aonde existem sinusoides com seios, ou seja, dilatações de vasos, e esse sangue, ele não passa só por dentro do vaso. Existe circulação fechada no baço? Existe. Mas também no baço existe o que se chama de circulação aberta. E nos slides tem um esquema que mostra bem direitinho isso. Então a circulação aberta do baço é aquela em que o sangue sai do leito capilar, do leito vascular, ele entra em contato com células do sistema imune, macrófagos, linfócitos e outros tipos celulares, e aí ele sofre aí nesse momento, por exemplo, uma hemácia. Ela sai do sangue, do leito capilar, aí ali o macrófago reconhece se ela está velha ou não. Se ela estiver velha, ele fagocita e destrói essa hemácia. Se ela estiver bem, se ela não estiver velha, não estiver com parasita, com nada, ela volta para a circulação. Isso está permanentemente acontecendo no baço, essa circulação aberta e fechada. Isso ocorre numa parte do baço que se chama polpa vermelha do baço. Isso que eu acabei de explicar para vocês ocorre na polpa vermelha do baço. A outra parte do baço, que está representada aí no quadro, que eu vou explicar antes da projeção, é a chamada polpa branca do baço. Sei que a luz está ligada e tudo e continuará assim, mas observem o seguinte, lá na projeção. Essas partes mais coradas aqui, aonde eu tenho mais células, é a polpa branca do baço. Por que a polpa branca aparece mais escura na projeção? É porque justamente é onde tem mais leucócitos, principalmente linfócitos, que macroscopicamente aparecem branco. Essa circulação aberta e fechada que nós acabamos de falar, acontece nessa parte aqui, que é a polpa vermelha do baço. Então, polpa branca do baço, que é essa parte mais corada, e polpa vermelha do baço. A polpa branca do baço, e aí nós voltamos aqui para esse esquema que eu fiz para vocês, a polpa branca do baço, ela é formada basicamente por uma arteríola, que é essa parte central, e essa arteríola sempre vai estar rodeada por linfócitos. Em alguns lugares, essa quantidade de linfócitos é menor. Então, nesses lugares onde a quantidade de linfócitos é menor, a gente dá o nome de bainha linfocitária ao redor arteriolar, da arteríola. Bainha de linfócitos ao redor da arteríola. Bainha linfocitária periarteriolar. Esses linfócitos que formam essa BLPA são basicamente linfócitos T, que maturaram no timo. Já em alguns lugares onde a quantia de linfócitos é maior, nós chamamos de corpúsculo esplênico relativo a baço, tá? E esse corpúsculo esplênico, por sua vez, é composto por linfócitos B, que maturam na medula. Lógico que aqui eu mostrei um corte longo, esquematizei um corte longitudinal, mas quando em corte transversal eu vou ter uma arteríola com um pouco de linfócitos ou uma arteríola com um montão de linfócitos. Tá? E é isso que nós vamos olhar na projeção agora.
polpa vermelha e polpa branca. Vamos começar pela polpa branca. Pode desligar a luz aí, por favor. Então eu estou aqui trabalhando com o menor aumento, tá? Então é fácil. Primeira coisa que a gente tem que fazer no básico é diferenciar polpa branca de polpa vermelha. Um outro fato, a polpa branca ela é interrompida, ou seja, eu tenho um pedaço dela aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. A polpa vermelha é contínua. Observem que ela é contínua. A polpa branca é interrompida, certo? Eu vou botar um aumento maior nessa estrutura aqui, ó, nesse pedaço. Isso aqui é polpa branca ou polpa vermelha? Branca. Então, aumento médio. Essa de cima aqui está um pouquinho melhor. E maior aumento. Então, quando eu coloco no maior aumento na estrutura, que a minha desapareceu, aqui. Não é. Mas eu trouxe. Voltar para o médio. Meio. Passando a perna. Não consigo ver a teríola aqui no meio. Será que era isso aqui que aparecia? Ué, não está bom de ver no maior aumento. Eu acho que é isso aqui, arteríola. Acho que era aquilo ali que aparece. Não aparece, está mais bonito de ver assim. Então aqui, onde está certa, é uma arteríola. E aí, isso aqui são linfócitos. Ó. Então, eu tenho no meio uma arteríola e em volta linfócitos. Então, isso é característico de uma bainha linfocitária periarteriolar, porque é pouco linfócito ao redor. Agora, quando eu tenho uma arteríola com esse montão, é lógico que aqui tem um artefato que foi rasgado o corte, mas quando eu tenho uma arteríola com um montão de linfócito, como eu vejo aqui, é um corpúsculo esplênico. Da mesma forma aqui, ó, a arteríola está lá, às vezes aparece mais de uma, porque depende do corte, e esse montão de linfócito em volta. Então isso é um corpúsculo esplênico. Eu vou botar no menor aumento e ver se eu encontro uma arteríola cortada mais longitudinal, para ver se facilita o entendimento. Ó, isso aqui é certo que é um corpúsculo esplênico com esse tamanho todo aqui, ó. Tá? Aqui, ó, observe o seguinte aqui, ó. Consegue ver? Aqui pega até um pedaço. Isso aqui é arteríola e aqui continua a arteríola cortada longitudinalmente. Aqui eu tenho um pouquinho de linfócito, certo? Característico de uma BLPA. Quando começa a aumentar a quantia de linfócito, eu já estou diante de um corpúsculo esplênico. Mesma coisa acontece aqui, ó. A arteríola e bastante linfócito. Quanto mais linfócito tem, mais certo de eu dizer que é um corpúsculo esplênico. E às vezes eu tenho só um pouquinho assim, ó. BLPA, uma arteríola com linfócito em volta. Tá? É bem simples, não tem muito mistério. E quando a gente olha a polpa vermelha, que é essa aqui, vou botar no aumento médio e depois no maior aumento. Olhando a polpa vermelha do baço, tá? Isso aqui são todas as células do sistema imune, não vamos identificar quem é quem, mas observem que tem aberturas como essa aqui, que eu estou mostrando, ou essa outra aqui, são áreas grandes, tá? Esses são os chamados seios da polpa vermelha. Então são aberturas, e aí aqui tem mais, ó, um monte de hemácia ali dentro. Então essas hemácias que estão aqui, é que saem daqui, entram em contato com essas outras e se elas tiverem condições elas voltam, senão elas ali permanecem, tá? Então a polpa vermelha do baço é basicamente isso, são esses seios de capilar e cordões celulares, ou chamados cordões esplênicos, que é onde eu tenho esse acúmulo de célula, onde as células são retiradas da circulação, certo? Então nessa lâmina é isso.